Feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Nesses 3 dias que se inicia hoje, do Ministério da Família, que o Senhor possa trazer bênçãos a cada família daqui da igreja, né? Cada família adventista, que se sintam abençoadas. E nesses dias a gente vai aprender, né, a chave da felicidade familiar. Hoje é o primeiro dia, teremos mais 2 dias aí pela frente, a qual a gente vai tirar lições para a gente ter um pouco de felicidade na nossa família, ou a felicidade completa. Amém? Antes de começarmos, eu queria agradecer ao irmão Roberto, à irmã Lourdes e à irmã Cristina, que fizeram, né, ornamentar aqui a igreja, dando um apoio ao ministério. Sinto muito feliz, né? Com a união da igreja, a gente vê a obra de Deus avançando. E ficou muito bonito. Os quadros aqui das famílias, ficou muito bonito mesmo. Agora eu convido o serviço de canto. Hoje, o nosso primeiro tema vem como título Escolha Bons Pensamentos. Né? O primeiro passo para a gente ter uma família feliz é escolher bons pensamentos. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, grandioso Pai, estamos, Senhor, neste momento com a Tua palavra aberta. Que o Senhor venha trazer lições para a nossa vida, para a nossa família. Que a Tua mensagem não chegue vazia ao nosso coração, mas que venha transbordar, Senhor, e que possamos tirar lições para a nossa família e que possamos servir de exemplos para as famílias que ainda não te conhecem. Fica conosco, Senhor, nestes momentos. É o que eu te peço e te agradeço. No doce nome de Jesus. Amém. Vamos começar a ler lá Filipenses 4, a partir do verso 4. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegre-se. 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é de boa fama, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o seu pensamento, o pensamento de vocês. O que também aprendam, receberam e ouviram de mim. E o que ouviram de mim, isso ponha em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Hoje a gente vive dias em que a nossa mente está sempre sobrecarregada, né? São notícias, preocupações familiares, as incertezas financeiras, doenças físicas e emocionais. Tudo isso rouba a paz, a nossa paz, e nos leva a um lugar perigoso, desespero. E quando tudo isso está em conjunto dentro de nós, reflete-se na nossa família. Mais do que nunca, a saúde mental deixa de ser um luxo.
ou um tabu para se tornar uma urgência dentro das famílias, inclusive as famílias cristãs. Não é algo que acontece só nas famílias lá fora, é algo que está acontecendo dentro das famílias cristãs. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem direção. Em meio ao caos do mundo moderno, o apóstolo Paulo, de dentro daquela cela fria, sem perspectiva humana, nos oferece uma chave poderosa: o controle dos pensamentos. Quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, pense nessas coisas, e o Deus da paz estará com você. Controlar os nossos pensamentos é o primeiro passo para que a gente possa ter uma família feliz. Porque a gente passa todos os dias por preocupações, por coisas dentro dos nossos lares, ou coisas que acontecem lá fora, a gente traz para dentro do nosso lar, E esses pensamentos podem corromper a nossa família. Como alguém consegue escrever palavras tão bonitas de um ambiente tão opressor? Aí já está o primeiro exemplo, o primeiro ponto de Paulo. Ele estava preso, sofrendo, porque está dentro de uma prisão, sem nada, sem os seus amigos, sem comida, sem liberdade. Ele poderia o quê? Começar a murmurar, começar a transbordar o sofrimento. Mas ali ele escolhe pensar coisas boas e a transmitir às pessoas, através de suas cartas. Hoje Deus vai nos ensinar a pensar bem, a travar e vencer batalhas invisíveis da nossa mente, experimentando o poder transformador de uma mentalidade guiada pelo Espírito. Quando a gente primeiramente escolhe bons pensamentos, para que esses pensamentos nos encha com a paz de Deus, a gente está deixando de pensar naqueles problemas, nas dificuldades, e escolhendo, é uma escolha nossa. A gente vai pensar coisas negativas? Vamos, mas quando a gente não deixa que esses pensamentos nos dominem, é o primeiro passo. A mente é o campo de batalha do cristão. Paulo nos mostra nesse texto que o lugar onde começa a mudança não é o ambiente externo, mas o interno. Às vezes a gente quer mudar a nossa família, a nossa casa, quer começar por fora, mas aí é que está, a gente tem que começar por dentro, Ele não está em liberdade, mas está em paz, Não está cercado de motivos humanos para sorrir, mas está cheio de alegria, porque ele entendeu que não se trata do que acontece com a gente, mas do que acontece dentro da gente. Ele mostra que, mesmo naquela situação, ele não deixou que aquela situação o diminuísse. Ele não deixou que aquela situação dominasse a ponto de se afastar de Deus, a ponto de deixar de pensar as coisas boas, de transmitir os ensinos para as outras pessoas. Quando ele diz no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. É um convite não é um convite, é uma instrução prática, A gente não deve andar ansiosos. Preocupações virão. Mas a partir do momento que ela vem, a gente não deixa que ela nos domine, a gente está seguindo, o conselho. A ansiedade nasce de pensamentos mal conduzidos. Quando a gente deixa que esses pensamentos nos dominem, aí vem tudo aquilo que nos adoece, A gente deixa que a ansiedade, a preocupação venha nos dominar. Quando a mente vagueia em direção, o coração adoece.
não só o coração, a nossa vida, a nossa família. Tudo isso vem nos adoecendo. A batalha da mente ela é travada diariamente. Né? A gente começa em que eu escolho focar, naquilo que me falta ou no que Deus já fez, nas ameaças ou nas promessas, que eu devo focar, no medo ou na fé. Nisso a gente deve colocar os nossos pensamentos, as nossas escolhas. O segredo de Paulo é a disciplina mental e espiritual. Quando a gente começa a observar o texto, a gente vê uma sequência, né, da disciplina que Paulo teve. Ele teve alegria, oração, gratidão, pensamento correto, prática, né, e a paz. Essa é uma jornada espiritual e mental que Paulo nos convida a trilhar. Né? Primeiro, que a gente se alegre mesmo quando as dificuldades vêm. Que a gente continue orando e, acima de tudo, sejamos gratos, antes mesmo da bênção. E os pensamentos, a gente deve escolher os pensamentos bons. Quando aqueles pensamentos destrutivos vierem à nossa mente, a gente deve escolher o pensamento de Deus, tentar se desviar, né? A prática, ele colocou levando a mensagem. E com tudo isso, ele mesmo em meio àquele sofrimento, ele conseguiu a paz de Deus. No verso 4, a alegria no Senhor não é fingimento, é fruto da confiança no Deus que está no controle. A oração com gratidão não basta orar pedindo, é necessário reconhecer o que já recebemos. Gratidão organiza as emoções, né? Ser grato por tudo aquilo que Deus nos dá, o ar que respiramos, o nosso abrir de olhos todos os dias, a nossa saúde, tudo isso a gente deve ser grato a Deus. Pensamentos saudáveis, no versículo 8. Paulo nos dá uma lista prática. Pense no que é verdadeiro, justo, puro e amável. Isso é uma meditação bíblica. Né? A gente deve pensar em tudo isso. A prática, não basta ouvir, é preciso viver. A mente transforma quando há ação. A chave para a mente sadia está aqui: pensamentos corretos, mais oração sincera, mais prática é igual à paz de Deus. Quando a gente coloca tudo isso na nossa vida, a gente recebe a paz de Deus mesmo em meio às dificuldades. Terceiro ponto: pensar bem é uma escolha, não um sentimento. Aí vocês perguntam: como é que eu posso pensar bem quando tudo está desabando? É difícil, né? A gente manter o pensamento positivo, pensar em coisas boas quando o mundo só lhe traz dificuldades, aflições, desespero. A resposta está no verbo pensar. Paulo não disse sinta essas coisas, ele disse pense nessas coisas. Isso é uma decisão espiritual. Nós nos decidimos que devemos manter nossos pensamentos, nossos bons pensamentos, mesmo em dificuldades, né? Quando a gente acorda triste, né? Tem dias que a gente não acorda bem, né? Mas a gente decide meditar nas promessas de Deus. Pode estar ferido, mas decidir pensar em coisas amáveis. Pode estar cercado de caos, mas escolher a paz, né? Não manter o pensamento apenas nos problemas. Essa deve ser a nossa decisão diariamente. Essa decisão não vai anular a dor, né? Essa decisão de bons pensamentos não vai anular os problemas, não vai
vai anular a dor, mas redefine a maneira como a gente vai enfrentar, né? A gente vai enfrentar triste, caído, ou a gente vai lutar? Não, eu vou enfrentar porque Deus está comigo. Quando escolhemos focar em Deus e no que Ele é, nossa mente se enche de luz e a escuridão não pode permanecer. Isso é o que e nossa família irá experimentar felicidade mesmo em meio às lutas. Quando a gente decide, né, viver a promessa de Deus, né, que ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil a gente falar de alegria, de ter bons pensamentos quando a gente está sofrendo. É muito fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. Mas isso é uma escolha. O que Paulo quer dizer é que mesmo em meio a dificuldades, a problemas financeiros, a problemas com os filhos, ou com o esposo e a esposa, a gente deve ter bons pensamentos e manter, né, a fidelidade com Deus. Para concluirmos, Paulo ele não ofereceu uma teoria. Ele não falou apenas em teoria. Ele viveu na prática. Ele experimentou a alegria na prisão, a gratidão na escassez, a paz na perseguição. E hoje ele nos diz: faça como eu fiz, e o Deus da paz estará com você. Amém. A gente tem que olhar os exemplos que tem dentro da Bíblia e trazer para a gente, né? Enfrentar as dificuldades da nossa vida com a perseverança em Deus. Você não precisa mudar de cidade, de emprego, de família para ter paz. Às vezes, o primeiro pensamento: está dando muito trabalho, eu quero mudar, quero largar tudo. Mas isso, ele vem dizendo, a gente não precisa fazer tudo isso, desistir daquilo que Deus nos deu pelos problemas, né? A gente, para tudo isso, a gente precisa para ter paz, né? Você precisa permitir que Jesus mude sua mente. E quando isso acontecer, tudo ao seu redor começará a mudar também. Talvez não as circunstâncias, mas a sua maneira de enfrentar. Quando a gente decide, quando a gente permite que Deus transforme a nossa mente, não quer dizer que não vai haver problemas, mas a gente passa a enxergar os problemas e de uma forma diferente, né? Com a certeza de que Deus está ali ao nosso lado. Que mesmo que a gente não consegue sozinho, a gente só consegue enfrentar as dificuldades com Deus. E o apelo de hoje é que Deus te chama a entregar sua mente a Ele e deixar de lutar sozinho contra os pensamentos negativos e alimentar a sua alma com tudo o que é verdadeiro, puro e amável. Você está disposto a fazer isso? A entregar sua mente a Jesus como quem entrega um campo de batalha para o comandante da vitória? Amém? Que esse seja o seu pensamento, mesmo nas dificuldades, como vem dizendo, né? O comandante da vitória. Jesus já venceu, já tem a vitória, basta a gente escolher a forma como a gente vai enfrentar as dificuldades, né? Se é cabisbaixo ou erguendo a cabeça, sabendo que Deus está do nosso lado e vai nos dar a vitória. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que a gente possa sempre escolher bons pensamentos para que nossos pensamentos se reflitam na nossa família, para a gente buscar, né, a felicidade mesmo em meio à tristeza. Que Deus possa estar com cada um de nós, enfrentando conosco cada dificuldade que aparece,
e sermos gratos, mesmo antes da gente receber as bênçãos do Senhor. Amém? Eu convido o serviço de canto, a fazer o louvor final, e que amanhã possamos estar aqui todos reunidos para a continuidade da mensagem, que a gente busque a felicidade, encontre as chaves da felicidade familiar. Que possamos, Senhor, seguir o exemplo de Paulo. Não deixar que os pensamentos ruins, que as preocupações venham nos tirar a paz
Que possamos, Senhor, decidir a cada momento, Senhor, a não entristecer, mas sabemos que o Senhor está conosco a cada dificuldade e a cada alegria, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui hoje por motivo de enfermidade ou qualquer outro motivo. Que amanhã, Senhor, possamos estar aqui para ouvir ainda mais as tuas mensagens, Senhor. Que cada mensagem venha nos transformar a viver a tua felicidade na nossa família. Fica conosco, leva-nos em paz aos nossos lares. É isso que eu te peço e te agradeço. Em doce nome de Jesus. Amém.